A gente vai começar hoje a falar sobre produção e como a gente se organizar semanalmente para uma produção com lucratividade. Porque, claro, né? Não adianta a gente ficar só pegando um monte de encomenda, um monte de pedidos sem se organizar e todo dia repetindo a mesma tarefa, repetindo aquela mesma coisa e aí a gente fica se matando de trabalhar. Primeiro, quem não tem organização na cozinha vira uma coisa horrível, que a gente chama até de escravo da cozinha, né? Então, se você tá nessa situação, não perde essa live, porque a gente vai conversar sobre isso e você vai conseguir unir seus processos para que você não fique mais escravo da sua cozinha. Escravo da cozinha é aquela pessoa que ela não tem tempo para fazer mais nada da vida. Quando você quer fazer bolo, né? Você quer trabalhar com confeitaria no geral, e aí você fica ali dentro da cozinha. Toda hora um cliente liga, você vai lá, bate uma massa, bate meia massa, faz os processos todos repetidos, mexe o recheio de um bolo, mexe o recheio de outro bolo, e aí você fica lá, e parece que não acaba nunca. Você decora um, faz outro e vem e bate a massa de novo. Enfim, é uma loucura, né? O que acontece? Primeiro de tudo, eu acho que uma das coisas mais importantes e primordiais é você ter um cardápio definido do que você faz, né? E do que você não faz, assim. Então você tem que ter o seu cardápio do que você faz, para que o teu cliente ele encomende aquilo que você sabe e você já faz, tá? A partir do momento que for passando o tempo, você pode se incrementando. Quando passar 6 meses, você pode lançar um cardápio novo. Isso também vai chamar a atenção do teu cliente. Então, assim, são várias coisas que estão envolvidas nisso aí, né? Então, você tendo esse cardápio enxuto, você vai saber o quê? Você vai saber o que é que você tem que ter para fazer suas compras, né? Você vai saber exatamente os materiais que você vai utilizar se chegar algum pedido de última hora. Ou, Yasmin, tô começando a semana agora, mas eu não tenho nenhuma encomenda. Como é que eu vou fazer compra sem ter nenhuma encomenda? Você tem que ter o básico do seu cardápio, né? Se o seu cardápio ele tem aquele recheio de morango, não necessariamente você tem que ter um morango, mas você tem que ter um leite condensado, você tem que ter a farinha de trigo, o açúcar, ovo para bater o bolo, né? Manteiga ou margarina, a gordura que você for usar, leite, o básico você tem que ter. Então, essa sua lista de compra, ela tem que ser permanente. Você tem que fazer essa lista de compra certinha aí, para que você não se perca, né? E aí, você vai ter essa encomenda, se você fizer os passos que a gente vai falar aqui hoje. Essa encomenda ela vai chegar pra você e depois de um tempo você vai escalar, eu tenho certeza disso, porque confeitaria, na verdade todos os trabalhos, todas as nossas profissões, tudo é dedicação, né? E aí se você tá começando na confeitaria agora, se você quer entrar na confeitaria ou se você já tá na confeitaria, a gente sabe que tudo na confeitaria é dedicação, tá? Doce é uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo ama e tem muito espaço pra se viver de confeitaria, porque eu escuto muito falar assim, agora todo mundo quer ser confeiteiro. Claro que todo mundo quer ser confeiteiro, né? Porque a gente pode trabalhar em casa, pode fazer o nosso horário, não quer dizer que a gente não vai trabalhar, tá? Fazer o nosso horário, por exemplo, se eu tenho uma coisa pra fazer na segunda, eu posso adiantar uma horinha ali do meu domingo, adiantar alguma coisa, e na segunda eu vou ter aquele tempo livre pra eu fazer o que eu quiser. Coisa que eu não poderia fazer se eu fosse contratada de alguma empresa, né? Tipo, não conseguiria. Olha, hoje não vou, tá? Porque hoje eu vou trabalhar no domingo de tarde, de 4 horas, de 4 às 5, porque na segunda eu vou perder aí umas 2 horas. Não tem como, né? Então, assim, tudo isso aí tá envolvido nessa parte da organização também, né? Então, a gente tem que saber as tarefas que a gente vai fazer pra encaixar nos nossos horários. Senão a gente fica perdido. Aí a gente fica perdido, não sabe o dia que a gente compra, não sabe o dia que a gente entrega bolo, não sabe... Enfim, né? Organização é tudo. É o princípio, tá? É o princípio de tudo. Agora deixa eu falar pra vocês a parte boa aí da produção do bolo de pasta americana. Quando essa onda do coronavírus começou, lá na pandemia, assim, bem no ano passado, mas aqui na minha região, a gente ficou meio perdido, assim, aqui, né, tentando entender a nova era, né, como era que ia ser. E aí a gente começou a primeira coisa foi vender bolo vulcão. Acredito que, gente, 90% dos confeiteiros começaram a vender bolo vulcão. E o que foi que eu pude perceber? Pra eu vender bolo vulcão, eu tinha que fazer 6 unidades ou 7. Seriam 7 clientes diferentes pra eu conseguir vender e chegar no mesmo valor de faturamento, viu? De um bolo de pasta americana pequeno, certo?
O bolo de pasta americana pequeno que eu tô falando é o que serve 10 pessoas. De 8 a 10 pessoas é o bolo que eu vendo aqui de mêsversário. Eu vou pegar a forma pra vocês verem. O bolo de mêsversário, ele é feito nessa forminha aqui, ó, de 14 centímetros, tá? Esse bolo aqui, a gente chega a vender ele em média R$150, depende muito da arte. Tem bolo desse aqui que chega a custar 180, tem bolo desse aqui que chega a custar 200, depende muito. Quem chegou a ver no meu feed é um bolo da Páscoa que a gente fez com um coelhinho pintado assim na frente, que tem as orelhinhas grandinhas. Aquele bolo ele custa R$200, ele é esse tamanho aqui, tá? Então é o seguinte, quando eu pensava, eu comecei no começo da pandemia, eu tava meio perdida e tudo mais. E aí, eu comecei a vender os bolos vulcões. Quando eu parei, ainda bem que isso só foi, eu acho que nem durou 2 semanas. Porque assim, a gente vendia muito bolo vulcão. A gente vendia coisa de 18 bolos no dia, 20 bolos no dia. Assim, não era coisa que eu vendia, não era um produto que eu vendia, né? Eu só trabalhava com bolo de pasta americana naquele comecinho ali da pandemia. E aí, terminava o dia, a gente tava morto. Porque assim, era uma produção muito cabreira, tipo, fazer muita massa, fazer muito recheio, tudo aquilo, e pra eu vender 7 bolos desse, era o meu faturamento, porque eu ainda gastava muito mais material, porque era a massa e o recheio pra 7 bolos. E eu tirava o mesmo faturamento em um bolo meu de pasta americana. Aí eu fiquei, meu Deus, eu vou trabalhar pra 7 clientes pra ter o mesmo faturamento do que se eu pra eu trabalhar pra um. Não, eu vou voltar com meus bolos de pasta. Eu vou ficar, mesmo que eu pegue menos clientes do que eu pegava antes, porque eu fazia bastante festa, né? E na pandemia eu percebi isso. Então, assim, às vezes a gente se desespera porque acha que número de cliente é o que tá mostrando que a gente tá vendendo muito. Mas não é, gente. A gente tem que primeiro ir pra ponta do lápis, ver direitinho o que é que a gente precisa e o que é que a gente tem, né? Enquanto isso vai render no final do mês. O bolo de pasta, um bolo desse aqui era o mesmo faturamento que eu tirava de 7 caseirinhos, né? De 6 caseirinhos. Então, assim, realmente pra mim valia muito mais a pena sentar, batia uma massa que eu ensino no meu curso, né? No Descomplicando Pasta Americana, uma massa ele dá 3 bolos desse aqui. E aí eu batia a massa de um bolo, né? Já deixava 2 guardados, congelados, tá? E aí eu entregava o bolo do meu cliente. Quando eu comecei a entregar o bolo do meu cliente, né, que isso começou, o pessoal começou a ver as fotos, dá pra fazer em casa. É mesmo, vou fazer em casa, uma festa em casa. Mas eu quero meu mêsversário bonito. Porque meu filho tá em casa preso, então é melhor a gente fazer uma festinha pra poder melhorar o clima de casa, pra ser um dia diferente. Isso foi crescendo, 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 crescendo. E então a gente chegou a vender, né, 220 bolos nos 3 primeiros meses da pandemia, tá? 220 bolos, entre bolos e kits. A gente contou só os bolos, mas tiveram kits também. E aí, se eu não tivesse organização pra fazer isso, eu não tinha conseguido, né? Não tinha conseguido porque era uma época que tava muito difícil. Hoje em dia a gente já tá, querendo ou não, a gente já tá um pouco mais acostumado, né? A gente se acostumou a fazer compras por delivery, né? As próprias lojas, elas não estavam acostumadas a nos receber com o delivery, né? E com esse tempo já foram amaciadas. Hoje em dia a gente faz pedido tranquilamente aqui. Eu faço tudo pelo celular, tipo, e as coisas chegam muito rápidas, né? Mas naquele comecinho pra comprar nas lojas era um caos. Todo mundo querendo comprar, os lojistas não sabiam como atender, enfim. Então, tudo dependia da organização, certo? A gente vai começar agora a falar da nossa semana. Não é da semana da jornada. A gente vai começar a falar como é que a gente se organiza na nossa semana mesmo, da produção, certo? Tá bom? Ó, a gente vai começar aqui na segunda, certo? A segunda-feira é o dia que a gente reserva para organização semanal. É o que na gastronomia você já deve ter ouvido falar, que a gente chama de plano de ataque, tá? O plano de ataque é pra quê? É pra você entender e saber o que é que você tem durante a semana. É muito engraçado porque às vezes o cliente ele vai encomendar comigo um bolo para daqui a 3 meses. Aí ele vem me encomendar, fala todos os detalhes desse bolo, fala tudo, só que tipo assim, na minha cabeça, claro que eu não vou armazenar tudo de todos os bolos para daqui a 3 meses, né? Então assim, eu vou deixando lá meio que a conversa lá no WhatsApp, boto aqueles detalhes ali, mas eu sempre reviso todos os pedidos na semana, tá? Então,
essa segunda-feira aqui, eu tô falando já pra uma produção direta mesmo, se você já faz bolo, né? Então, na segunda-feira você já vai parar e vai confirmar seus clientes, é muito importante. Então, na segunda-feira não é um dia que você não trabalha, é um dia que você trabalha, mas para organizar a sua produção. Nesse dia que você está trabalhando, na segunda-feira, que você não tem pedido, é o dia que você vai mandar uma mensagem para os seus clientes confirmando o sabor, confirmando o modelo, confirmando o tamanho. Existe muita alteração de tamanho, muita alteração de modelo próximo do evento, né? Isso é uma coisa que também você precisa deixar claro na hora de encomendar, que a alteração de modelo aqui comigo eu faço até 5 dias antes, tá? Mas depois disso a gente não altera mais o modelo. Tá? E o cliente ele fica ciente que a gente começa a produzir com esse tempo mesmo. Então, por isso que a gente não faz essa alteração. Então, na segunda-feira, provavelmente é o dia que você vai reservar para as compras, tá? Então, eu vou até colocar aqui. Se eu botar rosa, ninguém vai conseguir ler, né? Conseguir ler. A gente vai fazer as compras. E assim, eu vou levar um dia inteiro para fazer as compras. Se você tá começando, provavelmente não, né? Mas se você já tá na caminhada, você já tem aqueles clientes fixos, daqui que você separe suas encomendas, que você anote tudo, né? Que você separe as compras que são do supermercado, que são da casa de festa, que a gente chama aqui a loja de confeitaria, né? Então, da loja de confeitaria, que você veja se você tem todos os pratos de bolo disponível, né? Os cake boards, porque você tem que fazer pedido com antecedência. Se você tem todos os tamanhos de bolos fakes, se você tem todo o material, até pra se chegar um bolo de última hora. Na segunda-feira também, além da organização, eu vou até anotar aqui a organização, porque esse dia aqui, eu digo que é um dos mais importantes. Você tem que acordar esse dia e falar assim, eu vou fazer uma semana maravilhosa. Semana passada eu vendi 3 bolos, essa semana eu vou vender 5. Esse dia aqui, ó, de organização, é que você vai ver o que é que você tem na sua semana e que você pode até postar para as pessoas entenderem que você ainda tem uma vaga aí durante a semana. Você fica naquele stand-by, esperando chegar aquela encomenda, né? E aí você fala, olha, ainda tenho vaga para sexta, ainda tenho vaga para o sábado. Você vai, coloca lá no teu Instagram, coloca no teu Facebook, vai divulgando, coloca no teu WhatsApp, use todos os meios que você tiver para estar divulgando. E aí, é esse dia aqui que a gente usa pra fazer isso, pra revisar todos os produtos, pra ver o que é que tem, o que não tem. E na produção de pasta americana, a gente precisa ver os modelos dos bolos, né? Então isso é muito importante que eu faço com os meus clientes. Eu reviso todos os modelos, eu mando por escrito, até que ele diga ok. Então, Yasmin, é um bolo alto de 18 centímetros, com 3 peões, 4 peões, 5 peões, enfim. Uma rosa mais escura, uma rosa mais claro, umas folhagens caindo na lateral direita. Falo tudo, até o cliente dizer ok. Disse ok, pronto. Tá ali o modelo dele, ele não muda mais, porque eu tô falando com ele na semana do evento, né? E aí, Yasmin, mas já aconteceu do cliente querer mudar o tamanho do bolo próximo do evento? Já. Quando dá pra fazer, a gente faz. Quando não, eu indico pra ele, quer comprar um bolo por fora? A gente faz o bolo por fora, né? Se tiver ainda dentro da minha produção, a gente vai e assa o bolo por fora, tipo, coloca lá pra ele servir, certo? Mas é sempre assim, você tem que fazer uma coisa errada que as pessoas pensam que, tipo, a gente tem que sempre fazer o que o cliente quer. Não é bem assim, né? A gente vai ter que ver o que dá pra gente fazer, o que tá ao nosso alcance, né? Você se organizou, você fez suas flores, suas modelagens, todo pra aquele tamanho de bolo, aí do nada o cliente vem, bota o bolo fake embaixo do teu bolo verdadeiro e esse bolo ele triplica de tamanho. Não dá, né? Então, assim, tem que ficar tudo muito bem claro, certo? Esse dia aqui é o que você vai saber quantas flores você vai fazer, quantos bonequinhos você tem que fazer, se você tem doce, se você não tem, separar as cores de saia de cupcake, separar fita para pirulito, separar canudo para fazer o pirulito. Essa parte toda, né, inclusive desses doces, que a gente tem um módulo dentro do nosso curso Descomplicando Pasta Americana, que são esses doces que a gente também produz aqui no ateliê, que a gente junta e vende mais para o mesmo cliente, né? Então, se o cliente vier comprar o bolo, ele já sai levando mais alguns itens e aí a gente aumenta a lucratividade, né? Aumenta o faturamento no mesmo cliente. Entenderam isso aqui? Ficou bem claro. As compras e a organização da semana, vou colocar aqui, da semana, da produção.
da produção. Aí vem na terça-feira. A terça-feira você já precisa ter claro se você tem encomenda na quarta, na quinta, né? Porque se você tiver, é um dia muito bom pra você bater as massas, tá? E você indica congelar bolo? Indico. Mas, pra você congelar bolo, você tem que trabalhar com essa logística de congelamento. Não dá pra você, tipo assim, vou pegar tua massa de bolo e vai congelar lá do lado do teu frango, dentro do teu congelador. Não dá certo. Então, as minhas massas, as massas que eu ensino no curso também, as massas que eu utilizo aqui, elas duram muito bem, assim, 3 dias, se você deixar ela embaladinha na geladeira, até você prensar esse bolo, e depois de prensado ele vai durar aí, né, uns 4 dias, tranquilo. O que acontece? Na quinta-feira, ou na terça-feira, eu vou bater os bolos até a quinta ou até a sexta, tá? Então você vai ver o número de pedidos que você tem e você vai bater esses bolos, né? Quando a gente faz isso, a gente acelera o nosso processo de batimento, né? Então a gente precisa todo dia ficar batendo massa. Se você bater na terça-feira as massas até a sexta ou até a quinta, né, você já vai ter aí massa suficiente pra você vender, mesmo que chegue uma coisa de última hora. Uma coisa que eu falo pros meus alunos também Yasmin, eu só tenho um bolo e a minha receita dá 3. Eu vou fazer meia massa? Não, minha gente. O mesmo trabalho que você tem pra fazer meia massa, você tem que fazer uma massa inteira. Aí você pega e faz a massa inteira e aí você deixa lá em stand-by aquele bolo, porque se aparecer aquela encomenda, você tem como fazer, né? Essa época agora que a gente tá vivendo, as pessoas estão querendo reduziram muito os tamanhos de bolo. Isso daí já é uma coisa que todo mundo sabe. Então, assa aquele bolinho de 14, de 15 centímetros, deixa lá porque ele vai sair, né? O cliente vai chegar pra você e você vai dizer, olha, eu tenho esse sabor disponível, você quer? Então, vamos embora, eu posso fazer isso, isso e isso. Olha, é um bolo de chá de revelação, ótimo. É um bolo de chá de revelação, o pessoal quer com muita ansiedade, tipo assim, eu vou fazer meu exame hoje, já quero meu bolo amanhã. Beleza, eu tenho um bolo aqui, pode ser esse bolo? Pode. Então, você já fechou uma encomenda, certo? Então, na terça, ó, se você tiver encomenda, né? Na quarta, na quinta, você já vai bater essas massas pra esses dias, certo? Eu gosto do meu bolo mais novinho. E tem essa questão também do congelamento, que eu sei, não adianta eu falar aqui pra você bater as massas da semana inteira, se você não tem logística pra poder armazenar isso na tua geladeira da tua casa. Na terça-feira, geralmente eu produzo os recheios, né, da terça, se tiver bolo na terça, da quarta e da quinta. Se já tiver aí, eu posso produzir ou na segunda, depois que eu acabar isso aqui, ou na terça-feira eu tiro pra fazer as massas enquanto os meus bolos estão lá assando, eu preparo os recheios, né? Quem tem a panela mexedora, que vai mais rápido, a gente sabe, é uma mão na roda, porque assim, diminui muito o tempo de serviço da gente, né? Mas quem não tem vai ter que fazer na mão. E aí, o que eu tô falando aqui, que pode acontecer até pra quem já tem outro emprego e, tipo, quando chega em casa vai parar pra fazer os bolos, né? Eu sei que muita gente passa por isso, faz isso porque usa a confeitaria como um complemento de renda. E realmente dá pra complementar, né? Quem trabalha aí, se tiver alguém aí que também tem outro emprego, mas que de noite consegue produzir os bolos, fala aí pra gente ver, tá? E assim, a gente sabe que isso acaba sendo, acaba pegando muito, né, pras pessoas, tá? E se você não se organizar, né, isso daí não vai fluir, porque você não vai conseguir nem ter descanso, né? Então aqui, ó, na terça-feira eu faço as massas. Se eu tiver tempo na segunda, eu já posso fazer os recheios até a quarta ou quinta-feira, tá? Aí, pra o bolo de pasta americana, a gente tem que começar aqui na terça já a fazer o quê, ó? Modelagem. Modelagem, gente, é a coisa da decoração que mais demora. Por exemplo, se eu tenho minhas modelagens prontas e eu tenho um bolinho desse de meu aniversário, o tempo que eu levo pra ganachear, cobrir e botar a decoração que já tiver pronta é de 45 minutos a 1 hora, certo? É esse tempo que eu levo da hora que eu começo a ganachear o bolo, ganacheio ali, cubro, limpo a base direitinho, boto acabamento, colo a decoração, é de 45 minutos a 1 hora. Quando eu não faço a modelagem, e olha que eu fico namorando com minhas modelagens, né? Vou fazendo, aí se não tiver bom, amasso, faço de novo, enfim. Se isso não estiver pronto, eu chego a durar 3 horas num bolo só. Então, compensa
essas minhas 3 horas, se elas forem diluídas na minha semana, ela vai me ajudar, porque eu posso, da terça-feira, que eu não tinha encomenda, usar 2 horas de produção para fazer modelagem, né, do bolo, fazer modelagem dos docinhos dessa festa que vai ser no sábado. E aí, para eu produzir, ao invés de usar 3 horas, eu vou usar 1 hora no sábado. Olha só, que incrível. Então, se a gente não tiver isso muito bem, certinho na nossa cabeça, eu tô cansada, hoje é terça, tô cansada, hoje eu não tenho encomenda hoje, nem tenho encomenda amanhã, eu vou dormir. Não faça isso não, sabe por quê? Porque, assim, não é que você não tem que dormir, mas é porque você tem que botar na sua cabeça quantas horas você quer trabalhar por dia. E aquelas horas que você tem que adiantar o seu serviço, para se aparecer um bolo de última hora, você ter espaço para pegar aquele bolo. Porque eu não posso, eu só tenho 2 bolos nessa semana, então eu vou ficar aqui de braço cruzado e quando chegar na sexta-feira eu pego e vou modelar tudo e vou bater as massas e vou fazer os recheios e pronto. E entrego meus bolos. Desse jeito você vai crescer? Não cresce. Não cresce porque vai chegar uma encomenda de última hora, você não vai conseguir pegar e você não vai conseguir fazer o número de bolos maior do que você já estava fazendo antes. Então, não adianta. Aí você só está fazendo, sabe o quê? Enganando a você mesmo. Se enganando, dizendo que tá fazendo bolo, mas você na verdade não tá lucrando com isso. Então, né, só pra fazer bonito a gente faz só pra casa mesmo. Ó, a gente não quer pagar pra trabalhar, a gente quer ter a nossa lucratividade. A gente tem que amar o que a gente faz, mas a gente precisa ser bem pago também pra isso, né? A gente conseguir pegar aquele dinheiro, comprar aquela coisa que a gente quer, pagar uma coisa pro nosso filho que a gente quer, enfim. É usar o valor também para o nosso benefício, né? Fazer bolo hoje em dia, ser confeiteiro, é assim a renda principal de muitas e muitas famílias, porque vende muito. As pessoas gostam e a gente sabe disso, que tem espaço para muita gente. Aqui, né, minha agenda de pasta americana, eu moro numa cidade grande que tem muitos confeiteiros. Assim, cidade grande comparada a quê, Zó? É uma capital, né? É o que o carregador? Comparado ao interior. Comparado ao interior? Aqui tem 1 milhão de habitantes. Não, a gente tem. A gente mora numa cidade assim, muito movimentada, uma cidade boa. E aqui tem muitos confeiteiros de pasta americana. E ainda chegam pessoas que eu não consigo atender na minha agenda. Pra vocês verem como assim, o bolo de pasta americana, ele é requisitado. Ele já vem também com um valor agregado, porque a gente sabe que quando o cliente ele vai procurar um bolo de pasta, é porque ele não quer só um bolinho. Ele quer um bolo bonito, ele quer um bolo pra foto. Ninguém vai comprar um bolo de pasta americana só pra comer de tarde. É mentira o que eu tô dizendo aqui agora? Gente, ninguém é doido, né? A gente só vai comprar o bolo de pasta americana quando a gente tem uma coisa especial. Então a gente quer fazer um aniversário diferente, a gente quer... É uma ocasião especial. Por isso que o bolo de pasta americana, ele tem que ser o quê? Incrível. Ele tem que ser no mínimo incrível, né? Ele tem que ser bonito, ele tem que ser gostoso, mas assim, ele tem que encantar. Porque quando a pessoa quer comprar um bolo de pasta, ela não vai comprar um bolo de pasta pra tomar com café de tarde. Ela vai comprar um bolo de pasta pra uma ocasião. Então, isso aí já é um valor agregado no nosso bolo, né? No nosso trabalho, certo? Então a gente tem que começar a fazer essa parte da decoração que demora na terça-feira. Quando a gente vende o bolo, a gente vai falar disso num dia de aquecimento, que a gente vai falar sobre precificação. Precificação, a gente vai saber quanto tempo mais ou menos a gente vai levar ali para produzir o bolo. E aí, a gente vai pegar essas horas, é isso que eu tô falando pra vocês agora. Então, tipo assim, se eu tenho 3 horas nesse bolo aqui, eu vou usar 2 horas na minha terça-feira, que é o dia que eu não tinha pedido. E aí eu não vou deixar de trabalhar na terça, eu vou trabalhar pro meu pedido do sábado. Isso a pasta americana permite fazer, né? Eu vou falar pra vocês, vou pegar aqui uma coisa pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui embaixo. É porque aqui embaixo da minha mesa, gente, é tipo uma estufazinha, sabe? Ó, essas rosas aqui eu fiz no comecinho de fevereiro, tá? E eu separei elas aqui pra mostrar pra vocês. Aqui na minha cidade tava controlada essa questão do Covid. A gente pegou e fez as flores porque tinha um casamento que era no final de fevereiro. O casamento foi adiado porque a gente entrou em decreto, né? Enfim, foi adiado. Mas isso aqui, gente, não é trabalho perdido. Por quê? Eu já tenho minhas flores prontas, né? O casamento, de qualquer forma, vai acontecer. As minhas flores de açúcar, elas chegam a durar 6 meses. E o meu trabalho aqui, ele é armazenado, fechadinho na caixa. As flores, elas vão permanecer.
Ô, Zé, tu consegue pegar embaixo uma caixinha que tem de... É de... Ah, não, amor, tá aqui, desse lado. Tem certeza que Não, não, tá aqui desse lado. Ó, isso aqui é uma caixinha que tem 35 orquídeas desmontadas, tá? Ó, elas estão sequinhas, sequinhas. A gente começa a tocar aqui, ó. Dá pra ouvir, né? Acho que vai dar pra ouvir. Elas estão super sequinhas. Também foram feitas no mesmo dia que a gente fez as rosas. Eu acredito que foi bem no começo mesmo, fevereiro. Tipo, não chegou nem a ser no dia 5. Isso aqui, armazenado dessa forma, com a pasta de flores que a gente dá no curso, né? No nosso Descomplicando Pasta Americana, essas flores, elas chegam a durar mais de 6 meses, gente. E assim, perfeitas. Perfeitas, sequinhas, que dá pra você utilizar, né? Isso aqui, a gente economizou tempo, porque era um dia que eu não tinha nenhuma encomenda. Nenhuma encomenda. E eu pude trabalhar nesse casamento, que vai ser um bolo que eu iria demorar muito se eu deixasse pra fazer tudo de última hora, né? Então, quando eu falei acelerar processos, é isso daqui, né? O que mais demora é isso aqui, porque às vezes... Nesse bolo aí não tem mais nada pra fazer, a não ser montar no bolo. Ah, esse bolo aqui é só montar as flores, é como eu tô falando, só montar as flores. Então, assim, quando eu falo isso aqui, modelagem na terça-feira, é você adiantar o que você tiver, o que você puder. Ah, mas porque o bolo tem umas florzinhas, adianta as florzinhas. É bom que você adiante, porque aí se aparece uma coisa de última hora, você consegue pegar e consegue ganhar mais, né? E aí, vai te ajudar. Isso vai fazer você entender que você tá trabalhando aquelas 2 horas para aquele teu bolo de sábado que você vai só ganachear, cobrir e entregar pro teu cliente, montar com as coisas que você já tinha feito. Então você vai diminuir o tempo que você trabalharia no teu final de semana, né? Então vamos parar com isso. Ui, amor, tu bateu mesmo na câmera daqui no Instagram. Ó, vamos parar com isso de estar levando trabalho para o final da semana, pra poder a gente aproveitar todas as oportunidades. Quando a gente tá começando, né, a gente quer assim mesmo, segurar todas as oportunidades com todas as garras, e aí depois a gente vai fazendo o upgrade. Mas tudo é uma escadinha, a gente vai de passo em passo, subindo cada degrau, até chegar no objetivo que a gente quer, tá certo? Então vamos lá. Na quarta-feira, se eu já tiver bolo pra entregar, eu tenho que fazer o que na terça? Me fala aí. Vê se alguém fala isso, ó, nos comentários. Se eu tenho bolo pra entregar na quarta, na terça eu tenho que ter feito o quê? Vou esperar. Ó, a gente tem que ter isso bem certinho na cabeça, né? Principalmente para um bolo de pasta americana, que requer aquela pré-cobertura com ganache. Para você fazer essa pré-cobertura com ganache, a gente precisa ter deixado o bolo prensado, né? Por um tempo específico. Porque eu sempre falo no mínimo 4 horas de geladeira, mas você pode deixar de um dia pro outro. Então, na terça-feira, para você entregar o bolo na quarta, você tem que ter o bolo prensado, certo? Então aqui, ó, eu botei prensado, era prensar o bolo, né? Mas enfim, prensado. Ó, você pode olhar aqui e achar que é muita coisa. E Yasmin, isso é muita coisa, né? Pra eu fazer só na terça-feira. Calma, se você tem encomenda pra quarta, você pode adiantar a massa na segunda. Você vai ter que fazer esse jogo, mas você tem que entender o processo, certo? O que eu quero mostrar aqui pra você é o processo. E isso que eu tô fazendo aqui com você, se você tem bolo na quarta, você tem que prensar na terça, sua massa pode estar pronta na segunda. É o que você vai fazer na sua organização da produção na segunda-feira, certo? Por isso que você tem que ter um dia da sua produção que é livre. Não é o dia da sua folga, mas é o dia que você não faz entrega, mas trabalha, certo? Então, pra você se organizar, esse daí é o primordial. Pelo menos um dia, certo? E aí na quarta eu posso vir para o ganacheamento e decoração, se eu tiver já encomenda, né? E também, gente, quando a gente fala prensar, se você tiver 1 ou 2 bolos, você não vai levar meia hora fazendo isso. Às vezes eu faço isso antes de dormir, né? Eu sei que eu tenho um bolo para outro dia, que eu tenho que ganachear, e aí antes de dormir eu vou lá, tipo, meia horinha eu monto 2 ou 3 bolinhos ali, rapidinho você monta. Sério, a prensagem, ela é muito rápida. As respostas foram prensagens, massas e recheios. Tá com o bolo pronto.
Mensagem Também dá pra você deixar o bolo pronto na quarta-feira, na terça. Mas peraí, mulher, a gente na terça tava produzindo as massas de mais de um dia, né? Vamos com calma. E Nova botou que gosta de finalizar um bolo um dia antes da entrega. Eu também gosto de finalizar o bolo um dia antes, quando é possível. Aí é que a gente vai pegar pro final de semana agora, tá? Quando eu vou chegando na quarta-feira é o dia que eu tiro pra produzir todos os meus recheios da quarta. Assim, se eu tiver bolo na quarta, tem que estar pronto antes. Mas se eu não tiver bolo na quarta, então quinta, sexta, sábado e domingo, eu preparo os recheios de todos esses bolos. Para eu preparar os recheios de todos esses bolos, os clientes têm que ter definido. Então não deixe pro cliente definir as coisas de última hora, não. Pegue no pé dele, mande 30 mensagens no dia no WhatsApp. Olha, agonie ele no WhatsApp para ele responder para você. E você anota lá o recheio que você quer. Porque imagine depois de todos os seus recheios, aí você subestima assim o cliente, né? Diz, meus bolos todos são de chocolate com 2 amores, então eu vou fazer o dele também 2 amores. Aí ele deixa pra escolher o recheio na sexta-feira, o bolo dele é no sábado e o recheio que ele quer é doce de leite. Meu amor, não faça isso com a produção não, que você acaba com uma confeiteira, certo? Então, olha, aperrei ele na segunda-feira, começa a aperrear ele no domingo. Se ele é difícil de falar com você, se você manda uma mensagem, ele demora um dia pra responder, manda uma mensagem no domingo. Pra ele, na segunda-feira já dizer o recheio pra você, ó. Na quarta-feira já meter o laço nos recheios aí. E começar a preparar teus recheios todos, certo? Então isso aqui, ó, a gente vai fazer se a gente tiver o quê? Se a gente tiver pedido pra quarta, né? Porque os pedidos, assim, a maioria começa a chegar na quarta-feira mesmo. Certo? Ganache e decorar. Mas de praxe eu faço os recheios. Isso aqui que eu vou falar agora é pra uma produção de bolo. Eu preparo o recheio na quarta-feira, porque o meu recheio ele dura bastante, né? A gente faz com a base bem gordurosa, assim, com creme de leite, tá? Eu não uso nada no meu recheio de glucose, nem de farinha de trigo, nem de amido. Essas coisas eu não uso nada. Eu faço recheio semanal mesmo. Na quarta-feira eu faço os meus recheios até o domingo. Eles ficam em potes, eu cubro com plástico, né? E eles ficam tampadinhos. E eu também não conservo na geladeira, eu deixo fora mesmo, certo? Não dá pra ser assim, recheio que é refém de geladeira, porque eu trabalho aqui com produção de bolo de pasta americana, então não daria pra eu fazer baba de moça, por exemplo, aquele recheio à base de gema, né? Aqueles recheios de coco fresco, então coco com abacaxi, essas coisas não dá pra eu fazer no bolo de pasta americana. Então aqui eu preparei todos os meus recheios, eu vou na ordem, né, do mais clarinho, tipo o creme base, o branco, e aí depois eu vou fazendo doce de leite, se eu tiver um Nesquik eu faço, se eu tiver um chocolate eu faço, vou fazendo na ordem e já com as quantidades certinhas. Inclusive, quem é meu aluno já, do Descomplicando Pasta Americana, a gente tem na apostila, né, o tamanho do bolo, tipo, o bolo de 14 vai levar um leite condensado, um creme de leite. Na verdade não é, 1,5. Então tem lá descrito bem direitinho a quantidade de recheio que você usa, de leite condensado, de creme de leite que você usa pra cada tamanho de bolo. Isso é muito importante, porque quem tá começando fica meio perdido, né, a quantidade que vai fazer. Então isso daí já é um norte pra gente fazer, certo? E a gente tem lá essa tabelinha até o bolo de 30 centímetros, certo? Ó, então na quarta-feira, recheio. Como aqui no meu ateliê eu faço produção de bolo de pasta americana e também entrego doces decorados, na quarta-feira é o dia que eu tiro pra fazer brownie, pão de mel e que eu faço os recheios pra esses doces também, certo? Então, isso aqui é uma coisa que eu vou colocar até a parte, só pra quem tá aí conseguir entender, né? O brownie que eu tô falando, gente, é a minha massa do brownie, certo? Ó, vamos lá, quinta-feira. Eita, Yasmin, o bicho tá pegando no final da semana, né? O bicho tá pegando. Aqui o mesmo processo, gente. Se eu tenho bolo, eu começo já ganacheando e decorando. Ou posso fazer isso na quarta-feira. Se eu tenho bolo pra quinta, deu pra entender? Se eu tenho bolo pra quinta e na quarta-feira eu já ganachei e decorei o bolo da quarta, já entreguei. Ou se eu não tinha isso aqui pra quarta-feira e eu terminei de fazer meus recheios e aí as massas que eu vou usar nos doces, os recheios que eu vou usar nos doces, essas coisas, se eu já terminei, sobrou tempo, o que é que eu faço? Eu faço os bolos de quinta se eu tiver. Se eu não tiver bolo de quinta, eu faço o quê? Modelagem. E se eu tiver bolo de quinta e tiver modelagem, eu vou fazer também. Então eu vou produzir as modelagens. E aí, essa parte de ganache e cobrir bolo, a gente tem que saber quanto tempo a gente vai levar, né? Depende muito do tamanho do bolo. É o que eu tô falando pra vocês. Tem que se programar. E Yasmin, fala aí como é que eu faço um bolo de casamento de
6 andares, quanto tempo eu levo? Gente, isso aí é uma coisa que você, se você tá começando agora, você já tá pensando em fazer um bolo de 6 andares hoje, agora, calma, não é assim, né? A gente não vai começar agora e no outro dia pegar uma encomenda de um bolo de 6 andares. A gente vai começar com os bolos pequenos, atendendo aquela demanda menor, aquelas festas ali por volta da gente, né? Mêsversário, chá de bebê. Assim, a gente vai escalando, vai crescendo, a gente vai se acostumando com a produção. O medo também atrapalha muito, né? Você, eu vou começar a fazer bolo, mas eu tenho medo de divulgar a minha página. Minha gente, pelo amor de Deus, você não vai divulgar hoje e amanhã você vai ter uma agenda de 50 pedidos. Calma, né? Então é andar por andar, degrau por degrau, certo? Então, ó, na quinta-feira você pode, na quarta-feira, se você não tiver pedido na quarta, você pode decorar os bolos de quinta, né? Que a gente, com a massa estruturada, a massa que ela vai sustentar, o recheio também que vai ficar sem problema. E aí você vai entregar o seu bolo na quinta-feira. Na quinta-feira o bicho começa a pegar pro final de semana, porque geralmente sexta e sábado é os dias que tem mais pedido, né? Sábado, assim, é o dia campeão. Mas eu também entrego o bolo no domingo, só que eu não trabalho no domingo. O domingo é só pra entrega. Então, se a pessoa quiser vir pegar o bolo no domingo, ela pode vir pegar no domingo pela manhã ou ela pode pegar no sábado de noite. Ela fica à vontade, ela sabe que vai ficar pronto no sábado de noite, porque avisa a todos os meus clientes. Eu não tenho problema com isso. Já deixo tudo bem claro. Ai, meu Deus, Yasmin, mas se estragar? Não vai estragar, porque eu não faço recheio que vai estragar de um dia pro outro. Então, a gente tem que deixar isso tudo muito bem claro. Não é que você vai deixar bem claro no seu cardápio: eu faço o bolo um dia antes. Não, não é isso. Você tem que deixar claro que, tipo assim, Yasmin, se eu quiser pegar o bolo no sábado à noite, pronto, pode vir pegar, porque ele vai ficar pronto e eu tenho certeza que ele vai ficar perfeito pro outro dia. Você tem que ter essa certeza, né? Ou então você quer fazer uma viagem no domingo. Você tem a certeza do seu bolo, você conhece o seu produto. Por que não entregar o seu bolo do sábado, entregar o seu bolo do domingo no sábado de noite ao seu cliente e falar pra ele: olha, você vai conservar dessa forma e dessa forma. Fora da geladeira, no local ventilado, arejado. Enfim, não tem problema nenhum. Não é porque a gente é boleiro que a gente é escravo, não, viu, gente? A gente pode se divertir, a gente pode passear, a gente pode ir pra praia, a gente pode viajar com a nossa família. Quem é boleiro confeiteiro? Eu falo boleiro porque eu sou bem raiz mesmo, mas quem é mais Nutella fala confeiteiro, né? Então, assim, você tem que também se divertir, certo? Ó, na quinta-feira eu produzo as massas. Ó, na quinta-feira eu faço minhas massas até o domingo. Eu embalo essas massas quando elas estão frias e eu boto na geladeira, certo? Eu embalo no plástico filme e depois eu coloco no saquinho desse aqui, ó, de porcionamento. Então esse saquinho tem um rolinho desse que fica aqui junto da... aqui é o local que eu faço as modelagens de pasta, essas coisas, né? Mas o processo da cozinha eu faço lá na minha cozinha. E aí tem um desse aqui lá também que a gente usa nas massas. Ô Exal, eu tô falando assim, amor, porque às vezes tem pessoas que faz a produção da pasta no mesmo canto que assa o bolo. Deixa de ser chato. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Vamos voltar aqui, querida. Vamos. Tem uma cliente que quer pegar na sexta de manhã um bolo que é para o sábado, tudo bem? Aí você já começa a explicar pra ela, né, que é assim, você tem que ter o tempo. Na verdade é um para consumir na sexta e um para consumir no sábado, ela botou aqui. Então, o que acontece? Dependendo do recheio, dependendo da massa, você pode garantir. Mas o que você tem que deixar claro pra ela é: olha, eu vou produzir esse bolo na quinta-feira. Tipo assim, não tem como eu te entregar na sexta, dependendo do horário da sexta também, né? Não tem como sexta ela quer pegar de manhã. Então, não tem como entregar um bolo de 8 horas da manhã e ele não dormir pronto na quinta-feira, entendeu? Tipo assim, como é que você vai acordar de que horas pra fazer esse bolo, né? A não ser que ela esteja pagando muito, muito bem pra você levantar de 4 horas da manhã pra começar a fazer o bolo dela. Mas assim, também não vai mudar nada, porque vão ser algumas mini horas que você vai reduzir desse processo. Mas eu falaria assim: olha, eu garanto você pegar no sábado, tipo, eu garanto você pegar na sexta de tarde pra você consumir no sábado de noite. Porque assim, as pessoas falam: porque minha festa é de 4 horas da tarde. Mas a gente tem que levar em consideração que não vai comer o bolo de 4 horas, né? A festa vai começar. Dependendo dessa festa, dependendo dos convidados, esse bolo vai ser cortado de 9 horas da noite. Então assim, né? Você vai entregar o bolo na sexta de manhã pra ser consumido no sábado de 9 horas da noite. Então assim, né? Você tem que ponderar isso muito bem. Então eu deixo claro pro meu cliente que ele dura 24 horas. Assim. Mas até o sabor muda, né?
abafado e tudo mais, né? Porque o bolo de pasta americana, ele não vai pra geladeira até a hora das fotografias, até a hora de você querer que ele fique lá como um objeto também decorativo, certo? Então, é o que eu aconselho. Isso me lembrou até uma história agora. Eu fui fazer um bolo de casamento de até uma colega que estudou comigo na escola, e aí depois, quando eu já tava fazendo bolo, assim, que eu já tava mais velha, né, fazendo bolo, ela veio fazer o bolo do casamento dela comigo. E aí eu fiz o bolo do casamento dela, mas também no dia do casamento dela era o aniversário da irmã dela. E ela me encomendou um bolo pequenininho de 1 quilo, que era pra irmã dela. E aí a gente fez, né, o bolo dela de casamento. Eu acho que foi uns 8 ou 10 quilos de bolo, eu não tô lembrada, faz um tempo já. E aí eu fiz o bolo pequenininho e fui e levei, né, pra entregar. O casamento, gente, foi no sábado, certo? Eu prensei esses bolos na sexta-feira e o do casamento dela eu já comecei a decorar na sexta, porque o bolo de casamento demora muito tempo pra decorar, né? Eu demoro muito tempo. Então, o que acontece? Quando foi na segunda, foi na terça-feira, eu liguei pra buscar o vidro do bolo, né? E aí, como é que a gente vai fazer e tal? Aí ela falou, Yasmin, deu tudo certo, tudo maravilhoso, amei, não sei o que, não sei o que. Agora, o bolo pequenininho não tava bom, não, tava estragado. Aí eu já botei o pé pra trás, assim, porque conheço a minha massa, o procedimento, né? O bom de você conhecer seu processo é esse. A minha primeira pergunta foi, quando foi que você cortou o bolo? Sabe que horas ela cortou o bolo? Na segunda-feira de tarde pra tomar um café. Minha gente, o bolo que começou a ser feito na sexta-feira ficou fora da geladeira até a segunda. A pessoa ainda quer que o bolo esteja bom, perfeito, maravilhoso. Outra que foi uma festa no sábado, né? Aí, quando era na quinta-feira da outra semana, ela falou comigo, né? Yasmin, acho que foi na quinta-feira. Yasmin, mulher, eu tô te ligando, porque o bolo não tá bom. Aí eu, tipo assim, uma cliente da semana passada, se tivesse tido problema na festa, gente, vocês têm que ficar com o coração tranquilo, porque o problema na festa, ele chega na hora. Ele vem de cavalo, assim, ó, a notícia. Então, assim, eu sabia que não... Tá assim, eu sabia que tem uma coisa estranha, porque pra falar quase uma semana depois, né? Aí eu falei assim, como assim? Mas você não conseguiu servir os convidados? Por que teve algum problema? Gente, eu tô contando aqui histórias de, o quê? 12 anos de experiência na confeitaria, viu? Calma, porque, assim, é muita experiência, é muita coisa. E aí, ela falou, né? Não, Yasmin, não, na festa tava perfeito, tava em ordem. A gente comeu no domingo, comeu na segunda, terça, quarta. Hoje eu fui pegar ele, tava um pouquinho liguento. Eu digo, não, pelo amor de Deus, ela comprou o bolo pra servir na festa de sábado ou ela comprou o bolo pra comer o mês inteiro? Peraí, eu também não sei o procedimento, né? Eu fui explicar pra ela que, tipo, olha, a gente garante o bolo pra festa do aniversário e se você conservar ele da maneira correta, ele vai ficar bom, ainda vai durar uns 5 dias na geladeira e tudo mais. Só que, tipo, se você pegou com o garfo sujo, se você passou a faca comendo, depois passou a faca no bolo de novo, isso tudo faz seu bolo azedar, né? Passou o dedo, deu aquela lambidinha, né? Minha gente, pelo amor de Deus, quase uma semana depois sabia que tem uma coisa errada. Então, assim, a gente tem que ter certeza do nosso processo, né? Pra gente também não se sentir sempre errado. A gente saber e a gente poder defender nosso produto ali, entender o que aconteceu no processo, né? Lembrando que é leite, né? Lembrando que é leite, Ó, vamos embora. Quinta-feira. Tô muito faladeira. Pois é. Quinta-feira as massas. Se eu tiver bolo pra sexta, meus recheios já estão prontos. Tá prestando atenção, Isaú? A Vanessa da Paz disse, sou sua aluna e já participei de maratona. Façam, pois é maravilhoso. Professora linda e muito didática. Obrigada. A Fátima, o Wilma, que eram suas alunas, estão lhe elogiando, né? Obrigada. Quero não, que são. Ainda tô... A sua brigadeira botou muita gente sem noção. Mas né? Gente, a gente pega de tudo na confeitaria. Mas tem que se acostumar, né? Quinta-feira é dia de fazer minhas massas. Eu levanto cedo, faço as minhas massas todas até o domingo. Na quinta-feira, gente, você pensa assim, ai meu Deus, eu vou fazer massa até domingo. Gente, com 2 horinhas você batendo massa e assando, você assa esses bolos. Pelo amor de Deus, né? Então, você levanta já com esse propósito, já sabe o que você vai fazer. Bateu suas massas, você já tem os recheios que você fez na quarta-feira. Na quinta você faz o quê?
prensa teus bolos de sexta-feira. E se você quiser, já prensa os de sábado também. Eu vou colocar aqui, ó, prensar os bolos. Se você quiser, você prensa o que você tiver, né? De sexta-feira você já deixa aí certinho prensado. Bota na geladeira e depois que você ganacheou, depois que você prensou teus bolos, que já tá na geladeira, você faz o quê? Vem pra decoração. Não vai sentar no sofá não, nem ficar olhando fofoca no Instagram. Vem aqui, ó, vai fazendo as modelagens, adiantando o que você puder aí da produção, adiantando o que você puder de modelagem, enfim, tudo que for adiantar o seu... Yasmin tem um pezinho no bolo, é um pezinho de coelho, faz o pé. Tem cenoura, faz a cenoura. Gente, façam. Só digo isso. Se você vai decorar o bolo, já tem as coisinhas prontas, é muito mais fácil. Plaquinha com o nome da criança, plaquinha com o mêsversário, isso tudo facilita demais, porque você tá com 5 bolos pra entregar. Você ainda tá parando pra fazer o nome da criança, que é um nome composto. Olha o tempo que você vai levar. Se for Maria... Como diz o nome grande aí, Isol? Maria Joaquina. Tipo, se for Maria Joaquina, meu Deus, o tempo que você leva pra fazer esse nome e ainda o tamanho da placa que você vai ter que arrumar pra botar isso no bolo é enorme, né? Então, ó, você vai na quinta-feira bater as massas até o domingo, prensar os seus bolos de sexta-feira e aqui, ó, modelagem. Modelagem que eu falo, gente, é o geral, viu? Tipo, modelagem se você tiver pintura, se você tiver uma pintura que seja fora do bolo, né? Se você tiver flores, se você tiver... decoração de cupcake, decoração de pão de mel, decoração de pirulito, tudo isso você pode fazer. Na quinta-feira, o que eu falei aqui até agora foi do bolo, certo? Aí entra os meus doces, os meus chocolates eu produzo aqui na quinta-feira. Mesmo que eles sejam pra sexta, pro sábado ou pro domingo, certo? Então na quinta-feira eu paro e produzo meu pão de mel, meu brownie, certo? Pirulito de chocolate. Quando eu pego chocolate, na verdade não sou eu hoje em dia, né? Eu consegui já... colocar para outra pessoa que me ajuda, ela faz essa parte da produção dos chocolates. E você também vai conseguir, cada vez mais que você se organizar, que você for pagando mais encomendas, você vai precisar de uma ajuda. E vale a pena você ter uma pessoa para lhe ajudar, né, no processo, para você conseguir pegar mais encomendas e aí você vai faturar mais, você vai contribuir para outra família, enfim. Tudo é um degrau, como eu tava falando para vocês. Mas aí, quem faz doce modelado também não vai começar fazendo 250 doces na semana modelado, né? Que eu tô falando modelado, viu? E aí você já pode produzir aqui, ó. Na quinta-feira você já pode produzir esses doces que a gente fez a massa. Lembra que a massa tava pronta? A massa do brownie e a massa do pão de mel. E aí a gente vai fazer o quê? Fazer esses doces nas forminhas, né? Então a gente vai produzir. Aí dentro da produção de doce a gente vai parar pra ver o que é chocolate branco, o que é chocolate preto, o que vai ser colorido, o que vai ser, enfim. Isso daí também é uma coisa que eu ensino no meu curso lá de doces modelados, que tá dentro do Descomplicando Pasta Americana. A gente fala essa parte da organização, da produção dos doces, certo? Mas aqui, ó, eu vou colocar aqui doces. Os doces é pra gente entender que é o chocolate, certo? Eu espero que vocês estejam com um caderninho. Quem não tá com caderninho, já separa pra vir com o caderninho amanhã. Ó, a gente vem pra sexta-feira, certo? Sexta-feira é o dia que eu já amanheço prensando os bolos de sábado, se eu não tiver prensado na quinta. Então eu já prenso os bolos. Eu começo meu dia fazendo isso. Nem que eu acordo de 6 horas da manhã pra fazer isso. Por quê? Eu não quero ficar no sábado de noite trabalhando. Entendeu? Eu quero me livrar. Eu quero entregar meus bolos e ter meu tempo livre. Me livrar, que eu tô dizendo é isso, né? Ter meu tempo livre. Até porque, se aparecer uma coisinha pra você ir, se divertir, né? Você vai ter tempo do que você tá lá preso na sua cozinha. Então, se você adiantar o processo, né? Você vai terminar mais cedo e vai ficar mais livre, certo? Então, ó, prenso meus bolos do sábado na sexta-feira logo cedo. E aí, se eu prensar esses bolos aqui, vou botar 8 horas da manhã. Quando der 3 horas da tarde, olha esse bolo ficou na geladeira. Olha como foi um tempo bom. Conta aí, amor, quantas horas são, porque eu não tô conseguindo contar rápido, não. De 8 às 12. 4 com 3, 7. 7 horas prensado na geladeira. 7 horas prensado, gente, é um tempo excelente. De 3 horas da tarde, eu posso pegar esses bolos, ganachear
cobrir e pegar as modelagens que eu fiz desde a terça-feira, lembra? Que eu tava fazendo desde a terça, fiz na terça, fiz na quarta, fiz na quinta, já vou pegando, finalizando esses bolos do sábado e da sexta-feira aí, ó, entendeu? Entre esse tempo aqui, ó, de 8 da manhã às 3 da tarde, eu faço o quê? Isso aqui eu prensei os bolos de sábado, certo? 8 horas da manhã eu prensei os bolos de sábado. Até chegar 3 horas da tarde, eu tenho 7 horas. 7 horas pra quê? Produzir as encomendas de sexta. Aí eu vou botar até assim, ó, produção. Por quê? Eu vou pegar os bolos de sexta que já tava ganacheado, ou que já tava ganacheado, ou que já tava prensado. Vou passar o ganache, vou cobrir, vou decorar. Enfim, eu tenho 7 horas pra entregar se eu tiver 2 bolos na sexta. Por isso que não é bom a gente deixar as modelagens pra fazer no dia, é bom a gente fazer antes, certo? E as minhas vezes acaba acontecendo? Claro que acaba acontecendo, gente. Se chegar um bolo, às vezes, que dá pra me encaixar na produção, eu vou fazer, né? Eu vou pegar, até porque aquilo ali é um dinheiro que vai entrar. Eu já tenho material aqui. Já vai bater bolo, já boto no bolar, eu bato junto. E aí a gente produz aquele bolo. Principalmente quando é um tema que eu consigo encaixar, um tema mais fácil, mais simples, né? Ou que eu consigo convencer o cliente a fazer da maneira que eu faça mais rápido, né? Então, assim, também tem coisa que chega de última hora que eu não tenho condições de fazer. Por exemplo, um bolo pra amanhã floral, uma cascata de flores. Aí não dá, né? Só se for natural. Ó, na sexta-feira, a produção, durante essas 7 horas aqui, ó, eu faço a produção de sexta, certo? Na sexta, depois das 15, ó, produção do sábado. Precisa fazer tudo, Yasmin? Exatamente tudo? Depende do horário que você for entregar. Se você tiver bolo para entregar muito cedo, você deixa logo pronto. Se você não tem bolo para entregar mais na parte da tarde, o que é que você faz? Adianta tudo assim, tipo ganacheamento, né? De 15 horas você começa a fazer os ganaches de todos os bolos. Você também já pode cobrir todos esses bolos. Então você separa aquele tempo, cobre aqueles bolos todos, né? Se tiver alguma pintura de graminha, acabamento, já vai fazendo isso. Adianta o que você tiver de adiantar. Cola a plaquinha do nome, cola a borboleta, enfim, monta as flores, o que você tiver de fazer. E Yasmin, deu 7 horas da noite, 6 horas da noite, enfim, quero parar. Aí com esse processo adiantado, que você teve aí 3, 4 horas ainda de produção na sexta-feira para os bolos de sábado, né? Você para, tá? Ou se você quiser ainda pegar mais, quando a gente tá no começo a gente quer pegar muito, quer pegar muita coisa. Enfim, aí você vai, faz o ataque na sexta-feira pra no sábado você tá mais livre. E aí você começa teu sábado, né? O sábado... Tem flores no curso? A gente tem, sim, um mini curso de flores, que são as 3 flores que eu mais utilizo aqui no ateliê. Que é a rosa, né, a astromélia e também a peônia. Essas 3 flores aí a gente ensina a fazer no curso. E também tem umas flores mais simples, sabe, Zoux? Que é lá nos outros módulos. E aparece em algumas etapas, né? Tem algum porque que sempre aparece isso. uma flor sendo montada. O que é que a gente faz? No curso a gente usa os bolos, e aí, por exemplo, uma astromélia, que a gente usa lá no bolo de casamento, a gente também usa no mesmo lá no curso mesmo, você vai ver um bolo de chá de revelação, também com as astromélias, e a gente usou agora também no bolo da Páscoa. Então, assim, pra você ver que são flores que você consegue usar em diversos modelos de bolo. Vamos lá. Você também faz as entregas ou o cliente retira, pois demanda tempo na sua semana? Isso daí também tem que estar dentro da sua organização. Para você fazer entrega, gente, isso tem que estar muito bem pago. Essa entrega tem que estar muito bem paga. Lembrando que não é limoto, né? Lembrando primeiro tudo que você tem que deixar claro que não é um motoboy que vai entregar seu bolo, né? Então, assim, você vai ter que parar o tempo da sua produção. Se você for sozinho, você vai ter que parar o tempo da sua produção, sair, né? Ter todo aquele desgaste. Então, cobre por isso. Não existe entrega gratuita. Não existe. Certo? Porque é tempo e tempo é dinheiro. E dinheiro é a coisa mais... e tempo é dinheiro. E o tempo, gente, é a coisa mais valiosa do mundo. Porque, assim, não tem como você comprar o tempo, né? Então, para o teu cliente que tá lá se arrumando, fazendo o cabelo, né? Você chegar lá com o bolo, aquilo ali não é nada para ele, porque economizou o tempo dele. Então, cobre por isso. Então, se os clientes aqui quiserem a entrega, eles têm que pagar a entrega, tá? E se eles não quiserem, às vezes eles vêm buscar. A gente tanto faz entrega de bolo de mês aniversário quanto de bolo de casamento, mas isso
tá dentro do contrato lá do... quando fecha o bolo. Agora mais duas perguntinhas aqui. Bora. Mas para quem não tem ar-condicionado, dá certo fazer um dia antes e deixar fora? Dá sim. Quando eu trabalhava... Aqui, inclusive, esse ar-condicionado ele não fica, tipo, 24 horas virado, ligado. Eu só ligo ele quando eu tô aqui. Porque os meus bolos, eles, assim, não são refém mesmo de geladeira. Eu sei que eu vou fazer um bolo que vai ser entregue no outro dia. Então eu não vou colocar um recheio de morango fresco, eu não vou colocar um recheio de abacaxi ou de delícia de abacaxi, porque eu sei que aquilo ali vai soltar água e que não vai dar certo. Então não é uma coisa que eu bote dentro do meu cardápio. Eu faço recheio de doce de leite com crocante, de brigadeiro, de dois amores, tudo que o povo gosta, assim, sabe? Quando o bolo ele tem a geleia de morango, além de eu cobrar mais caro por ele, porque vai me demandar e vai me obrigar a fazer no dia da entrega, né? Eu tenho que me organizar para poder fazer aquele bolo no dia que eu vou entregar. Esse é o tipo de bolo e o sabor de bolo que eu não pego para o domingo. Deu para entender? No domingo, bebê, aqui não entra bolo de morango, certo? Porque o bolo de morango, na verdade, é o único bolo que eu tenho no meu cardápio que eu tenho que fazer ele no mesmo dia, tá? E aí... ele não vem pro domingo não, porque não vendo ele pro domingo, certo? Porque os clientes já sabem que dorme pronto no sábado e não vai ser feito aí no domingo não dá certo. Então já deixo isso bem claro. Qual tamanho de bolo você indica para quem vai iniciar? Olha, pra quem vai iniciar, tenta fazer assim, ó, fazer bolos de 15, né? E... ou de 14, que é esse aqui, pequenininho. Assim, pra o bolo de pasta americana ficar charmosinho, eu gosto de começar por esse aqui. Porque assim, se você fizer menor do que ele, os clientes não vão querer pagar um valor agregado muito bom. E eu acho que esse aqui é um tamanho de bolo bom pra começar, até pra fazer uma decoração bonita. Então, o de 14 eu acho que é essencial. O de 18, que seria um bolo de 2 quilos, tá? Serve 20 fatias aí em média. O de 18 centímetros também é muito bom. E eu pegaria aí formas até 24 centímetros. Esses tamanhos eram o que eu teria pra tá começando, certo? O bolo todo pronto, onde armazenar? Eu deixo no local que não tem, assim, muito próximo à umidade. Então, por exemplo, eu não vou deixar, assim, tipo, do lado da pia, que é mais úmido, né? Eu geralmente eu deixo na mesa da sala, quando eu falo pro meu cliente, né? Deixo, assim, por exemplo, na mesa da sala. Ou aqui no ateliê ele fica aqui, não fica em corrente de vento mesmo, direta, tá? Porque a corrente de vento, ela pode trazer umidade. E aí, a corrente de vento, ela pode estragar a decoração. Por exemplo, se for passar uma noite chuvosa, né? Essa corrente de vento, ela pode estragar alguma coisa da decoração. Ou deixar torto, ou amolecer alguma coisa. Então, assim, eu deixo no canto que seja, assim, arejado, mas que não tenha corrente de vento direta. Então, tipo... na mesa da minha sala eu coloco, mas não é de frente à janela, entendeu? Então eu tento evitar isso daí. E eu também falo pro meu cliente o quê? Ó, presta atenção que no outro dia, quando amanhecer, você ainda vai estar dormindo e esse bolo não pode pegar o sol direto nele, né? Então ele vai botar o bolo lá na mesa da sala dele, mas se de manhã, quando o sol estiver nascendo, ficar a fresta do sol nele, aí não dá, né? Então deixa isso tudo bem claro quando eu entrego o bolo pro meu cliente no dia anterior. E quando eu deixo aqui no ateliê, fica aqui na minha mesa mesmo. E eu não mantenho o ar ligado a madrugada, não. Lembrando que não é para deixar no ar o tempo todo, porque quando entregar e lá não tiver ar, ele vai estar gelado e lá vai suar. O que acontece quando você deixa o bolo de pasta, né? Muitos dias no ar-condicionado. Tipo aqui a gente tem uma temperatura muito quente. E aí se ele ficar, por exemplo, aqui 17 graus. Ele passou aqui 3 dias no ar-condicionado com 17 graus. Quando você entregar para o cliente que for lá para festa, ainda vai ficar lá no salão, sem estar ligado ao ar-condicionado do salão de festa, né? Seu bolo vai chegar lá de 2 horas e a festa começa de 6. Eles vão ligar esse ar de 5 horas da tarde. Naquele tempo ali, teu bolo vai suar, porque ele vai ser de uma temperatura de 17 graus, que ele estava há 2 dias, e vai para uma temperatura de 30 graus. Ou mais, né? Ou mais. Dependendo de onde tiver. Então ele vai suar, vai sofrer esse choque térmico. Por isso que eu não deixo. Eu evito fazer isso. O meu ar também aqui não fica muito gelado, não.